Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E terceiro ano, beleza? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre os animais? A gente aprendeu bastante coisas, né? São vários conteúdos relacionados aos animais, não é mesmo? Na última videoaula a gente aprendeu aí sobre, inclusive, as leis, né? Os direitos que os animais possuem, né? Dentro da nossa sociedade, né? Então a gente vai entender hoje um pouquinho mais sobre extinção. O que é extinção? O que é ameaçado e extinção? Tá? E um pouquinho mais sobre as espécies extintas, né? E como que elas podem extinguir. Muita coisa que a gente aprendeu, a gente vai entender hoje sem criar muita confusão. Eu vejo muita gente, né, muitos alunos, né, até mesmo adultos, confundindo o termo extinção com ameaçado em extinção. Já vi muita gente comentar assim, abre aspas, a onça pintada está em extinção. O que isso quer dizer? Tá? O elefante está em extinção. Então, a gente vai entender aí um pouquinho mais sobre essas frases, né? Entender se está certo ou errado falar sobre isso, tá? Então, lá na página 107 tem um texto, né? Um pouquinho do conteúdo falando sobre a extinção. Então, de imediato, né? A gente vai entender o que é a extinção, tá? Como está descrito aí no nosso slide. A extinção, apesar de bastante triste, é um processo que ocorre na natureza constantemente. Sempre aconteceu ao longo de toda a história do planeta Terra. Algumas espécies, por exemplo, sofrem transformações tão grandes em face do meio em que vive, ou seja, no meio ambiente, que podem ser consideradas novas espécies. Assim sendo, aquela espécie inicial extinguiu-se e uma nova espécie é formada. Então vejamos bem, né? Extinção é quando uma espécie não ocorre mais, ou seja, ela desapareceu, ela não existe mais nenhum animalzinho representando aquela espécie, tá bom? É interessante entender também, né, que as espécies vão se modificando ao longo do tempo, tá? E não é ao longo de 10, 20, 30 anos, é ao longo de centenas de bilhões de anos, tá? Então, primeira coisa importante, o que é extinção? Extinção é um processo em que uma espécie de ser vivo não ocorre mais, tá? Um processo natural, tá? É um processo natural em que por algum motivo aquela espécie não existe mais. Isso que é extinção, tá bom? É um processo natural, como está dizendo aqui, né, que ocorre na natureza e a espécie não existe mais na região. Ela pode acontecer por diversos motivos, como por exemplo uma catástrofe. Vamos lembrar um pouquinho, né, sobre os dinossauros. Renan, como que a gente sabe que existe dinossauro hoje? Bom, vários cientistas pesquisaram os fósseis desses animais e descobriram que eles existiram há milhões de anos atrás, tá? E aí, por que eles não existem mais? Por que a gente não vai na, no meio de um parque ambiental, no meio da natureza, e não encontra mais dinossauro? Pois eles foram extintos, tá? Então, novamente mostrando o que a gente aprendeu aqui, ó, no início da nossa aula. É um evento natural, tá? Extinção é um processo natural. Só que ele pode ser intensificado. Não entendi, Renan. Poxa, é um evento natural, só que ele pode aumentar. Ou seja, vamos supor que de 10 em 10 anos uma espécie é extinta no planeta Terra. Uma espécie de ser vivo some, desaparece por diversos motivos, como mudança de temperatura, mudança do meio ambiente, de clima,
né, são eventos que podemos considerar normais, tá bom? Só que a extinção também pode ser resultado de ação humana, ou seja, ser provocado por seres humanos. Então a gente pega um evento natural, que é a extinção, e que acontece, pelo menos uma espécie de animal é extinta, uma espécie de ser vivo é extinta ao longo de 10 anos, tá? Se a gente pega a ação humana, como por exemplo, queimadas ilegais, caça ilegal, né? Pessoas que vão para a natureza para matar animais, né? E faturar dinheiro em cima disso. Tráfico ilegal de animais silvestres, aquela pessoa que vai até a natureza, captura algumas espécies raríssimas e vendem. O que está acontecendo? Está diminuindo o número de animal, né? Aquela pessoa que joga um incêndio no meio do mato, ela, ela vai gerar a morte de vários animais. E se ela fazer isso mais de uma vez por ano, imagina só quantos animais podem morrer resultado de uma queimada. É o que a gente está vendo muito aí recentemente lá no Pantanal, né? Várias espécies de animais morrendo pelos incêndios, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Se a extinção é um processo natural que ocorre, pelo menos uma espécie é extinta ao longo de 10 anos, no meio natural, imagina só com as ações humanas, com queimada ilegal, caça ilegal e tráfico de animais silvestres. Vai intensificar muito mais, vai morrer muito mais animais em um determinado tempo, tá bom? Então a gente tem que entender um pouquinho esses dois conceitos de extinção. A extinção é quando uma espécie de animal não existe mais, né? Ela pode ser natural, mas também ela pode ser intensificada, provocada por seres humanos, tá? Aí, um exemplo, né, de um processo natural pode ocorrer várias catástrofes naturais, né, que vão aí dizimar uma espécie de animal em um evento único. É muito mais raro, né, muito difícil de acontecer, porém pode acontecer. Como foi no caso aí dos dinossauros, né? Foi um evento bem atípico, né, com a queda de meteoro, acabou aí levando à extinção de vários animais, inclusive os dinossauros. É muito interessante também é, entender que não foi somente a queda do meteoro que dizimou todos os dinossauros, tá? Que extinguiu todos os dinossauros. Foi resultado da queda, tá? Quando o meteoro cai no planeta Terra, né, altera todo o clima, né? Depois do impacto, né, libera muita poeira, muitos gases que ficam na atmosfera, alterando aí todo o clima do planeta Terra, levando aí a morte dos animais em decorrência da queda, tá bom? Então as grandes catástrofes que são naturais, não é provocada pelo homem, tá? Normalmente causa a extinção de uma só vez de várias espécies. Essas extinções abruptas são chamadas de extinções em massa. No Permiano, é um período há muito tempo atrás, né, ocorreu a maior extinção em massa que os pesquisadores têm relato. Estima-se que nesse período morreram em média 90% de todas as espécies existentes do mundo. Foi uma extinção provocada pelo homem? Não. Foi um evento natural, tá? E não foi só uma, foram várias, tá? Existe ao longo aí de todo o período do planeta Terra, né? Vários pesquisadores dizem que ocorreram 6 extinções em massas, eventos naturais que provocaram a morte de vários animais. Só que atualmente, né, o homem é o principal causador de extinção das espécies, tá? É ele o responsável por destruir as florestas, implantar pastagem para boi, né? Ampliar cidades, poluição do solo, ar, água, porque quando está poluindo o ar e a água, está matando peixe, está matando outras espécies, além de vários outros processos que afetam diretamente o meio ambiente e o habitat de diferentes espécies. Além disso, a caça e a exploração excessiva de determinadas espécies podem ocasionar o seu desaparecimento ou a sua extinção.
Outro problema atual e bastante importante é a introdução de espécies exóticas, tá? A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa espécie exótica, ou seja, né, de espécies que não eram encontradas em uma determinada área. Introduzir novas espécies podem gerar uma competição ou até mesmo predação, ou seja, um animal se alimentando de outro. Isso que é predação. Inserir um peixe novo em um lago, por exemplo, pode ser fatal para as espécies já pertencentes àquele local, seja porque elas precisam dividir o alimento, seja por causa da morte das espécies locais causadas pela que foi introduzida. Vamos entender com mais calma. Espécie nativa e espécie exótica. Pode anotar no cantinho que é importante. Espécie nativa e exótica, quando a gente for estudar, a gente tem sempre que pegar um país como referência, tá? Uma localidade. Então vamos pegar no Brasil. Espécies nativas são os animais que vão ocorrer no Brasil. Essas espécies nativas do Brasil: onça pintada, o tucano, o boto, as araras. São espécies nativas, ou seja, são espécies que ocorrem no Brasil. Espécies nativas do Brasil. E o que são os animais exóticos? São os animais de outra região, que não é do Brasil, como por exemplo os elefantes, a zebra, o rinoceronte, são animais da África. São nativos da África, tá? Quando a gente pega como referência a África, eles são nativos da África e são exóticos para o Brasil. Sacaram a diferença? Se a gente pegar aqui, ó, os animais africanos são nativos da África, né? E exóticos para o Brasil. Vamos pegar os animais brasileiros como referência. O tucano, a onça, a garça, o boto são nativos do Brasil e o elefante, rinoceronte, zebra, girafa são exóticos. Beleza? É muito simples de entender. Bom, e voltando à aula de extinção, né? Inserir um animal exótico no meio ambiente, por exemplo, se a gente pega aí, vamos voltar à imagem, um leão, que é um felino, tá? E traz 100 leões para o Brasil. São animais exóticos e trazem eles para o Brasil, onde já tem muita onça pintada. E o leão e a onça são felinos, eles têm o mesmo hábito alimentar, se alimentam de carne. O que vai acontecer? Competição por alimento, né? Mesma coisa a gente pegar, por exemplo, 100 pessoas e colocar dentro de sua casa. Imagina só, vou pegar 100 pessoas para colocar dentro de sua casa. Vai dar confusão, não vai? Na hora de comer e na hora de tomar banho. Como é que vai fazer? Vai gerar competição, né? E competição gera estresse, competição na hora de comer. Vai sobrar comida para todo mundo, né? Vai ter dinheiro para pagar energia para todo mundo? E isso acontece na natureza também, tá? Por isso que a introdução de espécies exóticas no ambiente pode provocar a extinção também. Mas Renan, como que um leão pode vir até o Brasil? É só um exemplo. Mas quem pode fazer isso? O ser humano. Pessoas têm esse hábito, pessoal, de pegar um animal e soltar em outro lugar, tá? Isso é um caso muito sério. E como a gente já sabe, pode provocar extinção a longo prazo, tá? Das espécies nativas, né? Ou até mesmo as espécies exóticas. Tudo bem? Lembrando sempre que comparadas às queimadas legais, né? A caça, são menos danosas. É muito mais fácil uma espécie extinguir com incêndios criminosos, né? Do que essa introdução de espécies exóticas. Diversas espécies, né, encontram-se ameaçadas de extinção. Agora a gente entende, volta relacionando ao conceito. Extinção que não existe mais. Agora, ameaçado de extinção é que está prestes a extinguir, prestes a acabar, tá bom? Extinção acabou, não existe mais. Agora, por exemplo, eu posso falar que a onça pintada é ameaçada de extinção. Eu não posso falar que a onça pintada ela está em extinção. Não. A onça pintada não está em extinção.
ela está ameaçada de extinção, ou seja, corre um risco de desaparecer completamente do planeta. Entre outras espécies de animais ameaçadas, podemos citar a baleia franca, mico-leão preto, lobo-guará, tatu-bola, entre outras. Aí algumas espécies de arara, né, o lobo-guará, o boto. Vale destacar também, né, que algumas plantas correm o risco, ou seja, ameaçadas de extinção, como é o caso do jaborandi, o mogno, o castanheiro, o gravatá, entre outras espécies. Nós podemos evitar a extinção de diversas espécies, ajudando a preservar o meio ambiente e fazendo uso sustentável dos recursos naturais, da natureza. Juntos podemos evitar a extinção desencadeadas pelo homem, mantendo um ambiente harmonioso para várias espécies. E nem preciso citar as consequências, né, de um animal chegar à extinção. A gente aprendeu que cada ser vivo, cada animal, né, desempenha um papel super importante no meio ambiente. Tanto que existem até leis que garantem aí os seus direitos, tá bom? Bom, façam as questões aí 1 e 3 da página 108, mais essas 10 questõezinhas, essas duas questões, fechando a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.